Caramelo foi amarrada grávida e deixada para morrer sozinha, até que aconteceu o inesperado. Caramelo estava prenha, faminta e com os olhos cheios de medo quando foi encontrada, presa a um tronco no meio do nada. Ninguém sabe há quanto tempo ela estava ali, sozinha, cercada apenas pelo silêncio da estrada de terra e pelo som do vento entre as cercas. Mas o que parecia ser o fim para essa cadela, tornou-se o começo de uma história que iria tocar uma cidade inteira. Um reencontro inesperado com a esperança deu início a uma transformação cheia de desafios, afeto, reviravoltas e superação. Antes de continuar, curta o vídeo, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder nenhuma história como essa. O que vem a seguir não é só sobre um resgate. É sobre o renascimento de uma família, o poder do cuidado e a força silenciosa que um animal pode carregar. E tudo começou com um gesto simples e uma escolha que mudou tudo. O sol castigava o chão rachado daquela estradinha de terra batida. O calor parecia vibrar no ar, e o silêncio do interior era quebrado apenas pelo som das cigarras e o farfalhar das folhas secas ao vento. Era mais um fim de manhã abafado no pequeno município rural do interior do Brasil, onde as distâncias entre casas se medem em quilômetros, e o tempo parece ter seu próprio ritmo. No meio daquele cenário seco, uma imagem se destacava: uma cadela de pelagem caramelo, de porte médio, com os olhos fundos de cansaço e o corpo tremendo de exaustão. Estava presa a um tronco tosco de cerca, com uma corda improvisada, fina e áspera, que já começava a machucar o pescoço dela. O chão ao redor estava remexido, como se ela tivesse tentado cavar ou escapar dali. Não havia sombra, nem água. E o pior, sua barriga inchada denunciava a gravidez já avançada. O tempo não era seu aliado. Cada hora ali era uma luta silenciosa contra o abandono, a fome, o medo e a solidão. Aos olhos de quem passasse de carro, talvez fosse apenas mais um cachorro de rua. Mas naquele instante, seus olhos imploravam por mais do que um olhar de pena. Eles pediam socorro. Foi nesse cenário que tudo mudou. João Batista, homem de pele queimada de sol, chapéu de palha surrado e olhar sereno, voltava da roça dirigindo sua velha caminhonete azul, quando algo o fez desacelerar. Primeiro foi um brilho dourado na estrada, depois um movimento sutil. Ele parou o carro lentamente, desceu e caminhou em direção à cerca. Ao ver a cadela amarrada, João ficou imóvel por alguns segundos. Seus olhos marejaram sem que ele percebesse. Não era apenas a imagem do sofrimento que o tocava. Era o silêncio resignado da cadela. Um silêncio que ele conhecia bem, o mesmo que preencheu sua casa após a partida de sua esposa 2 anos antes. Eita, bichinha, murmurou, agachando-se devagar, tentando não assustá-la. O que fizeram com você? A cadela, inicialmente tensa, relaxou ao ver que aquele homem não trazia ameaças. Seus olhos se encontraram, e ali nasceu um vínculo que palavras não conseguiam explicar. João retirou a corda com cuidado, falando baixo o tempo todo. Foi só quando a última volta da corda caiu no chão que a cadela, em vez de correr, se encostou na perna dele e se deitou. Tá cansada, né? Vem comigo. Ele a pegou no colo com a força e delicadeza de quem já carregou o mundo nos braços. Colocou-a na carroceria, forrada com um velho cobertor que usava para cobrir as ferramentas, e seguiu de volta para casa. A casa de João ficava num sítio simples, com varanda de madeira, fogão a lenha e uma pequena plantação de milho no fundo. Desde que perdera a esposa, vivia sozinho. O neto, Gustavo, de 12 anos, vinha visitá-lo a cada fim de semana. Era um menino esperto, mas ainda lidava com a dor da separação dos pais, e encontrava no avô um porto seguro. Ao chegar, João preparou um cantinho para a cadela debaixo da varanda. Trouxe água limpa, ração que tinha guardada de um cachorro antigo e fez uma cama improvisada com trapos e palha seca. Observou atentamente enquanto ela se alimentava com calma e confiança, como se já soubesse que ali era seguro. Você vai se chamar Caramelo, disse, sorrindo com os olhos. Nome de quem tem cor de sol. Nos dias seguintes, Caramelo mostrou sinais de recuperação. Mesmo grávida, ganhava forças com cada refeição e cochilo ao som dos passarinhos.
João a observava com cuidado, lembrando das conversas com sua esposa, que sempre dizia que os animais só sentem o coração da gente. Na primeira visita após o resgate, Gustavo estranhou. Vô, esse cachorro vai ficar aqui? Vai. É a Caramelo. Achei ela na estrada, judiada. E tá pra ter filhotes. Mas vai dar muito trabalho. A vida também dá, e nem por isso a gente larga. Gustavo não respondeu, mas o incômodo era visível. Ele estava acostumado a ser o centro das atenções quando ia ao sítio. A ideia de dividir o avô com 5 ou 6 cachorrinhos não o agradava. Caramelo sentia essa tensão. Mesmo em recuperação, ela permanecia alerta sempre que Gustavo estava por perto. Instinto maternal. Na terceira noite, Caramelo começou a inquietar-se. Choramingava baixinho e se deitava em posições estranhas. João percebeu na hora. É hoje, menina? Preparou uma caixa de madeira com panos limpos e deixou em um canto da sala, perto do fogão. A casa encheu-se de expectativa silenciosa, como se o tempo parasse. E então, um por um, vieram os filhotes. 5 bolinhas de pelos miúdos, frágeis e barulhentos, cheios de vida. João não conteve a emoção. Sentado ali, ao lado de Caramelo, sentiu algo que há muito não sentia, em plenitude. Bem-vindos, meninos. Na manhã seguinte, Gustavo chegou com a mãe para buscar alguns legumes, e viu os filhotes dormindo colados à mãe. Caramba, e já nasceram? João assentiu. São parte da família agora. Gustavo não disse nada, mas se aproximou devagar. Um dos filhotes abriu os olhos por um instante e lambeu o dedo do menino. Ali começou uma mudança. Pequena, mas promissora. A história de Caramelo começou a correr entre os vizinhos. Uns diziam que era loucura do velho manter tantos cães. Outros achavam bonito. A maioria apenas observava. Mas no coração daquela casa, um novo ciclo havia começado. O que Caramelo não sabia, se João tampouco imaginava, era que essa história ainda estava só começando. O som do galo cantando marcou o início de mais um dia no sítio. A luz dourada do amanhecer entrava pelas frestas da janela, iluminando o chão de madeira antiga da casa. Caramelo estava deitada ao lado da caixa onde seus 5 filhotes dormiam aninhados. João, com uma caneca de café nas mãos, observava tudo em silêncio, encostado no batente da porta da cozinha. Era uma manhã como tantas outras, mas para ele, tudo parecia novo. Desde a chegada de Caramelo, o silêncio da casa já não era o mesmo. Havia ruídos suaves, respirações, latidos abafados e o som constante de vida. Aquela família improvisada, tão inesperada, preenchia espaços que haviam ficado vazios por tempo demais. O neto, Gustavo, chegou cedo naquele sábado. Ele vinha de cara fechada, mas com curiosidade nos olhos. João fingiu não notar a resistência e apenas abriu o portão com um gesto de cabeça. O menino passou direto pela varanda, onde Caramelo levantou o focinho com um olhar atento. Ainda não havia confiança entre os 2, mas já não havia medo. João olhou o neto se aproximar devagar, parando a poucos passos dos filhotes. Um deles, o menor, deu uma cambalhota ao tentar caminhar e foi parar de barriga para cima. Gustavo deu uma risada curta, abafada, mas genuína. João se aproximou e se sentou ao lado. Você pode dar nome para um, se quiser. Gustavo cruzou os braços, hesitante. Já tem nomes? Não. São seus irmãos agora, pode ajudar a batizar. O menino abaixou-se e estendeu a mão com cuidado. O filhote mais atrevido, com uma mancha branca no peito, veio cheirar seus dedos. Esse aqui vai ser o valente. João sorriu. E é mesmo. O primeiro a tentar fugir da caixa, ontem. Aos poucos, Gustavo começou a se envolver com os pequenos. Passava os fins de semana brincando com eles, ajudando a limpar o cantinho dos filhotes, dando banho em Caramelo com um balde, sabão de cocô e muita risada. A cadela, que antes observava o menino com desconfiança, passou a confiar. Permitirá, inclusive,
que ele pegasse os filhotes no colo e os acariciasse sem mostrar tensão. A conexão entre eles crescia, e João observava isso com alívio. O menino, antes fechado, agora se abria mais, contava histórias da escola, falava dos colegas e até das brigas dos pais com menos mágoa na voz. Mas fora das cercas do sítio, a vida corria com seus próprios desafios. Na cidade, começava a se organizar uma feira de adoção promovida por uma associação local de proteção animal. Uma das vizinhas de João, Dona Marlene, era voluntária e sugeriu que ele levasse os filhotes quando estivessem prontos para adoção. Você não vai conseguir cuidar de todos, João. São muitos, e você tá sozinho. Eles têm mãe. E eu tenho tempo. Você tem idade. E saúde que precisa cuidar. João sabia que ela tinha razão. Cuidar de 5 filhotes e da mãe exigia energia, comida, espaço. Mas algo dentro dele se recusava a se separar daqueles bichinhos tão cedo. Ainda assim, guardou a sugestão. Na terceira semana após o nascimento, começaram os primeiros obstáculos. Um dos filhotes, o menorzinho, ficou apático. Parou de mamar, recusava a água. Caramelo parecia angustiada, lambendo-o mais do que os outros, deitando-se perto dele o tempo todo. João tentou de tudo. Fez leite com conta-gotas, colocou cobertores extras, usou uma lâmpada para aquecer o cantinho do caixote. Mesmo assim, o filhote continuava fraco. Foi aí que Gustavo tomou uma decisão. Pegou a bicicleta velha do avô e pedalou até a casa de um antigo conhecido, Zé do sítio ao lado, que criava cachorros há anos. Zé veio no mesmo dia, trouxe pomada, vitamina e algumas dicas preciosas. Esse aqui precisa de colo, João. Mais que leite, ele precisa de calor. Naquela noite, João dormiu com o filhote encolhido dentro da blusa de flanela. Acordava de hora em hora para alimentá-lo com um pano embebido em leite morno. E na manhã seguinte, o pequeno estava com os olhos mais vivos e a respiração mais firme. Gustavo celebrou como se fosse um milagre. João apenas acariciou a cabeça do neto, em silêncio. Com o tempo, os filhotes começaram a explorar o quintal. Corriam entre os pés de milho, cavavam buracos, mastigavam folhas, sapatos e até a vassoura da varanda. Caramelo acompanhava tudo com olhos vigilantes, mas já deixava que explorassem mais o mundo. Foi nessa fase que surgiu o segundo grande obstáculo. As chuvas começaram mais cedo naquele ano. Primeiro uma pancada isolada, depois dias inteiros de chuva intermitente. O rio que cruzava o fundo do terreno encheu, e parte da horta de João foi levada pela água. Algumas áreas do quintal ficaram alagadas, e o chão da varanda começou a estufar. Preocupado, João passou a manter os filhotes dentro de casa. Improvisou cercados com cadeiras e tábuas para que eles não corressem pela cozinha. Caramelo parecia entender a necessidade e colaborava. Mas o pior veio quando uma noite inteira de tempestade derrubou parte do galinheiro antigo, fazendo com que o telhado de zinco batesse com força contra a parede dos fundos. O susto acordou todos. João saiu de lanterna na mão para verificar os danos. Ao voltar, percebeu que Caramelo havia sumido. Procuraram por horas, sob a chuva e a lama. Até que, quase ao amanhecer, Gustavo a encontrou escondida num antigo galpão desativado, encolhida com 2 filhotes ao lado. O instinto de proteção havia falado mais alto. João entendeu, então, que precisava de ajuda. Não podia manter todos ali sem estrutura. Decidiu, com dor no coração, que era hora de doar alguns dos filhotes. Voltou a falar com Dona Marlene, que o ajudou a preparar os documentos, tirar fotos dos cães e montar uma pequena apresentação para a feira de adoção. Gustavo resistiu. Queria ficar com todos. Mas após muito conversar, escolheram 2 para manter com eles, o Valente, e o menorzinho que quase não sobreviveu, batizado de Esperança. Na feira, os filhotes fizeram sucesso. Limpinhos, brincalhões, saudáveis. 3 famílias da cidade se encantaram e levaram um cada. João exigiu que todos assinassem um termo de responsabilidade e que levassem fotos regulares. Era duro dizer adeus, mas sabia que era o certo. Na volta para casa, o silêncio pesava.
Caramelo sentiu a ausência, andava pelo quintal, cheirando os cantos, procurando pelos que partiram. Mas ao ver os dois que ficaram, deitou-se junto deles e os acolheu com amor dobrado. Naquela noite, João escreveu uma carta para si mesmo. Coisa que não fazia há muito tempo. Nela, anotou: a casa parece cheia outra vez. Não de barulho, mas de sentido. Os dias voltaram a se ajeitar. O clima melhorou, e os vizinhos, tocados pela história, começaram a ajudar. Levaram ração, materiais para consertar o galinheiro, ajudaram com a horta. E mais importante, passaram a visitar. O sítio de João virou ponto de encontro, onde se tomava café com bolo e se ouvia os latidos alegres dos filhotes brincando. Com o tempo, Caramelo passou a passear solta pelo terreno, sem nunca se afastar muito. Tinha confiança. Sabia que aquele era seu lar. Certa manhã, uma jovem chegou ao portão. Trazia um bloquinho de anotações, uma câmera pendurada no pescoço e um brilho curioso nos olhos. Era jornalista de uma pequena revista da capital. Havia ouvido falar da história de Caramelo e queria contar para o público. João resistiu no início, mas cedeu. Era uma boa oportunidade para conscientizar as pessoas sobre o cuidado com os animais. A matéria foi publicada semanas depois. Ganhou destaque nas redes sociais, e a foto de Caramelo com seus filhotes virou símbolo de adoção e responsabilidade. A história, que começou com um abandono solitário na beira da estrada, agora ganhava voz, respeito e impacto. E no coração de todos que conheciam Caramelo, crescia a certeza de que recomeçar é possível, mesmo quando tudo parece perdido. A reportagem se espalhou pela cidade como rastilho de pólvora. A revista impressa chegou nas bancas da Praça Central na manhã de segunda-feira e, até o fim do dia, todo mundo já tinha ouvido falar da história da cadela Caramelo, que havia sido resgatada prenha e hoje vivia feliz com seus filhotes no sítio de João Batista. A fotografia de capa mostrava Caramelo sentada na varanda de madeira, com o olhar atento e calmo, enquanto dois dos filhotes brincavam ao fundo, próximos ao fogão de lenha. Era uma cena simples, mas que carregava algo que tocava as pessoas, em verdade. Nas padarias, no mercadinho da esquina, no salão de Dona Zuleide e até na rádio local, comentava-se sobre a matéria. Alguns diziam que era bonito ver um animal tão sofrido sendo bem tratado. Outros achavam exagero dar tanta importância a um cachorro. Mas a maioria, principalmente as mulheres mais velhas da cidade, sentia uma mistura de ternura e identificação. Afinal, muitas delas haviam passado por abandonos, dores e recomeços silenciosos, muito parecidos com o da Caramelo. João, no entanto, continuava com sua rotina. A fama repentina o deixava um pouco desconfortável. Ele era um homem de hábitos simples e preferia as coisas do seu jeito, devagar, calmo, no compasso da natureza. Mas não podia negar que algo estava mudando. Depois da reportagem, começaram a aparecer mais pessoas no sítio. Gente que queria ver os filhotes, crianças que traziam restos de pão, jovens que perguntavam se poderiam tirar fotos com Caramelo. No começo, João hesitou. Mas então lembrou do que a esposa costumava dizer quando recebia visitas em casa: porta aberta também aquece o coração. Então passou a aceitar as visitas com um sorriso discreto e café passado na hora. Caramelo, por sua vez, reagia com surpreendente tranquilidade. Recebia os visitantes com calma, deixava que fizessem carinho e, por vezes, deitava ao lado das pessoas como se compreendesse o quanto sua presença era importante. Gustavo, que continuava passando os fins de semana com o avô, virou o guia não oficial do passeio. Mostrava onde os filhotes costumavam se esconder, contava como tinham sido os primeiros dias e até revelava que havia escolhido os nomes dos dois que ficaram, Valente e Esperança. Esse nome, Esperança, passou a carregar um peso simbólico dentro da casa. O filhote menor, que quase não sobreviveu, agora era o mais brincalhão. Tinha olhos vivos e um latido engraçado, meio rouco. Corria atrás das folhas, perseguia borboletas e se escondia nos montes de capim cortado. Mas o que chamava mais atenção era a sua ligação com Caramelo. Ele nunca se afastava dela por muito tempo.
E Caramelo, mesmo com toda a liberdade que já havia conquistado, sempre mantinha os olhos atentos a cada passo do filhote. Havia ali um laço de sobrevivência, como se ambos soubessem que haviam escapado juntos de algo que quase os levou embora. Foi numa tarde de domingo, com o sol baixo e o cheiro de bolo de fubá saindo da cozinha, que João recebeu uma visita inesperada. Um carro branco, com placa de fora, parou em frente ao portão. Dele saiu uma mulher de cabelos grisalhos presos num coque, usando uma blusa florida e calça jeans surrada. Ela trazia uma sacola no braço e um sorriso tímido no rosto. Aproximou-se devagar. O senhor é o João? Sou, sim. Eu li a matéria na revista. Moro em outra cidade, mas cresci aqui. Vim visitar minha irmã bom, eu precisava conhecer a Caramelo. João assentiu com um gesto de cabeça e abriu o portão. A mulher entrou, olhou ao redor, respirou fundo e se emocionou ao ver Caramelo deitada na sombra, lambendo as patas dos filhotes. Eu perdi meu marido há 6 meses. Desde então, tenho sentido um vazio. Quando li sobre ela e não sei explicar, senti que precisava vir aqui. João não sabia bem como reagir. Não era homem de discursos, mas entendia quando um olhar dizia mais do que 1000 palavras. A senhora quer sentar? O café tá quase pronto. Aceito, sim. Sentaram-se os três, João, a mulher e Gustavo, à mesa da varanda. O bolo de fubá foi cortado em fatias grossas, servido com café quente e palavras suaves. Caramelo aproximou-se da mulher, cheirou sua mão e deitou aos pés dela como se a reconhecesse de algum lugar. A mulher chorou discretamente. Disse que queria fazer parte daquilo de algum jeito, que não queria levar ninguém dali, mas queria ajudar. Na semana seguinte, ela voltou com ração, cobertores e um cartaz que ela mesma fez, oferecendo apoio à causa da adoção animal na região. Levou a ideia para a igreja local, que topou organizar um pequeno evento sobre cuidados com animais domésticos. O padre emprestou o salão. As costureiras se uniram para fazer roupinhas. A rádio divulgou. Em menos de um mês, o sítio de João virou referência. Apesar disso, nem tudo eram flores. A estrutura da casa já não suportava tantos visitantes, e a cerca do quintal estava ficando frágil. Valente, cada vez mais destemido, começava a escapar para correr atrás das galinhas do vizinho. Esperança quase caiu dentro do poço, o que fez João decidir que algo precisava ser feito. Começou a desenhar um cercado novo, com portão e espaço para os cães brincarem com segurança. Mas a saúde de João começou a dar sinais de cansaço. As noites mal dormidas, o esforço físico diário, os cuidados com os animais e a movimentação constante cobravam seu preço. Sentia-se mais cansado, com dores nas costas, e algumas manhãs demorava mais a levantar da cama. Ainda assim, seguia firme. Não reclamava. Apenas aceitava o tempo como ele vinha. Gustavo percebeu. O menino, mais maduro agora, passou a ajudar sem ser mandado. Aprendeu a fazer o café, a cortar capim para os bichos, a limpar o cercado. Queria retribuir. Queria cuidar, como o avô cuidava de todos. Num fim de tarde, os dois estavam sentados na varanda. O céu alaranjado refletia nos olhos de Caramelo, que descansava com os filhotes deitados ao lado. Vô, posso te perguntar uma coisa? Pode, sim. A vovó, e ela gostava de cachorro? Gostava. Mais do que gente, às vezes. Ela dizia que os bichos ouvem o que a gente sente, não o que a gente fala. E o senhor acha que a Caramelo sente a gente? Acho que sente tudo. O medo, a alegria, a tristeza, a saudade. Ela já viveu muita coisa. Por isso entende quando a gente não tá bem. Gustavo ficou em silêncio, pensativo. Depois se levantou e foi até Caramelo. Sentou-se ao lado dela, colocou a mão sobre o dorso da cadela e encostou a cabeça ali. Caramelo permaneceu imóvel, apenas respirando devagar. No dia seguinte, Gustavo trouxe da escola uma cartinha. Era uma tarefa de redação, com o tema O Meu Herói. O texto era simples, com erros de ortografia, mas dizia muito: meu herói é meu vô.
Ele salvou a Caramelo, e ela salvou ele também. Eles são amigos, mesmo sem falar a mesma língua. Acho que ser herói é isso. É cuidar de quem precisa, mesmo quando ninguém tá olhando. João leu o texto sentado à mesa. Dobrou o papel com cuidado e guardou dentro da Bíblia que ficava ao lado da cama. Depois disso, decidiu que era hora de retribuir todo o bem que havia recebido. Com a ajuda da vizinha e de outros moradores, começou a construir um pequeno abrigo comunitário no terreno ao lado do seu. Não seria nada grande, nem oficial. Mas teria espaço para acolher animais em situação de abandono, oferecer cuidados, e quem sabe, encontrar lares novos para eles. Não queria que nenhuma outra Caramelo passasse pelo que a sua passou. As pessoas começaram a doar materiais, tempo, e até dinheiro. O que era um resgate silencioso virou um movimento coletivo. E tudo partiu de um gesto simples, de um olhar atento, de uma escolha feita num dia qualquer, à beira de uma estrada esquecida. João batizou o espaço de Recanto Esperança. Em homenagem ao filhote pequeno, à força da mãe, e à certeza de que todo recomeço merece um lugar. A vida no sítio seguiu, agora com mais alegria, mais visitas, mais histórias. Mas no centro de tudo, sempre estava ela, Caramelo. A cadela de olhos profundos, que uma vez foi deixada para trás, e que agora era símbolo de amor, cuidado e resistência. As nuvens começaram a se formar no céu logo depois do almoço. Era uma daquelas tardes abafadas que prenunciam tempestade. O ar estava denso, parado, e até os pássaros pareciam inquietos. João olhava o céu enquanto varria a varanda com movimentos lentos. Ao seu lado, Caramelo observava os filhotes correndo pelo quintal, atentos aos barulhos que vinham de longe. Valente perseguia um inseto teimoso e Esperança brincava de morder uma cordinha improvisada com trapos coloridos. João parou por um instante e encostou o cabo da vassoura na cerca da varanda. Respirou fundo, sentindo no peito aquela pressão do ar carregado, e falou como se alguém ali precisasse escutar. Hoje vai cair uma daquelas. Não demorou muito. Primeiro veio o vento, forte, levantando poeira do chão e folhas secas dos pés de goiabeira. Depois, trovões distantes começaram a anunciar a chegada da chuva. João correu para recolher os brinquedos dos cães, as vasilhas de comida e os panos que estavam estendidos no varal. Gustavo, que havia chegado mais cedo naquele sábado, ajudava com pressa, tentando evitar que a água pegasse os filhotes ainda soltos no pátio. Vai, pega o Valente, que eu pego o Esperança. Já tô com ele, vô. Vamos, Caramelo. Pra dentro, menina. Em poucos minutos, a casa foi tomada pelo som da água batendo forte no telhado de zinco. A luz ficou mais fraca, o céu escureceu como se fosse fim de tarde. Os trovões vinham mais próximos agora e os filhotes estavam assustados, encolhidos em um canto da cozinha, tremendo e choramingando. Caramelo deitou-se ao lado deles, lambendo suas orelhas e tentando transmitir alguma segurança. João acendeu 2 lamparinas, colocou uma sobre a mesa e outra no corredor. A chuva parecia não ter fim. As horas foram passando, e com elas, a preocupação. A parte de trás da casa, onde ficava o antigo galpão, começava a mostrar sinais de infiltração. A água escorria pelas frestas das tábuas e formava poças no chão. João pegou baldes e panos, tentando conter os danos. Gustavo ajudava com uma expressão séria, calado, diferente de seu jeito costumeiro. O que era para ser apenas uma tempestade forte virou uma noite de tensão. O rio que passava próximo ao sítio subiu rapidamente. As notícias no rádio falavam de alagamentos em bairros vizinhos. A energia caiu por volta das 7 da noite. Restaram apenas as lamparinas, o barulho ensurdecedor da chuva e o som de um trovão que parecia ter rachado o céu ao meio. Por volta das 10, João ouviu um estalo forte vindo do lado de fora. Abriu a porta da varanda e viu que parte da cerca havia cedido. O vento tinha arrancado os postes mais antigos, e a água da enxurrada levava pedaços de madeira morro abaixo. Caramelo se colocou à frente dos filhotes imediatamente. Seu instinto protetor falava mais alto do que qualquer comando. Vamos ter que passar a noite todos aqui dentro. Só amanhã para ver o estrago.
Deitaram colchões e cobertores na sala. Caramelo ficou no centro, com os filhotes enroscados em volta dela. João e Gustavo se deitaram nos colchões ao lado. O barulho da tempestade preenchia todos os cantos da casa, mas ali dentro havia calor, cheiro de café e bolo de milho, e o silêncio respeitoso que só as noites difíceis conseguem impor. Na manhã seguinte, o céu estava limpo, como se nada tivesse acontecido. O chão ainda encharcado e o rastro de destruição deixado pela chuva contradiziam a tranquilidade do ar. João saiu cedo para avaliar os danos. A cerca do galinheiro havia desabado por completo. Parte da plantação de milho estava debaixo d'água. O galpão antigo perderá metade do telhado. O mais preocupante, porém, era a estrada de acesso ao sítio. Um barranco havia deslizado, e a passagem estava bloqueada por lama, pedras e galhos. O telefone rural também estava mudo. Ficariam isolados até que a prefeitura enviasse ajuda ou até que ele mesmo conseguisse limpar um caminho com as ferramentas que tinha. Gustavo observava tudo em silêncio. Carregava baldes, juntava entulhos, enxugava o chão. A experiência do dia anterior o transformará. Já não era o menino que só queria brincar com os filhotes. Agora era parte ativa da solução. No terceiro dia de isolamento, uma decisão precisava ser tomada. João sabia que não daria conta de tudo sozinho. Precisava de alguém que pudesse ir até a cidade pedir ajuda, mas a estrada estava impraticável. Então teve uma ideia. Gustavo, você consegue ir de bicicleta até o sítio do Zé? A estrada tá feia, vô. Tá escorregadia. Eu sei. Mas você conhece o caminho, e é o mais leve daqui. Eu não vou conseguir subir aquele barranco a pé. Mas se você for devagar, com cuidado, pode conseguir. Gustavo respirou fundo. Sentia medo, mas também uma responsabilidade que nunca havia experimentado. Colocou a capa de chuva que o avô guardava no armário e calçou as botas de borracha. Caramelo observava atentamente, como se compreendesse a importância daquele momento. Vou trazer ajuda, vô. Eu sei que vai, meu filho. Vai com Deus. Gustavo pedalou devagar, desviando dos galhos, das poças fundas e das pedras soltas. Cada metro parecia mais difícil que o anterior. A bicicleta derrapava, os pneus atolavam, mas ele não desistia. Lembrava das palavras do avô, da importância de cuidar dos que precisam. E mais do que tudo, lembrava dos olhos de Caramelo, cheios de confiança. Demorou mais de 1 hora até chegar ao sítio do Zé. O homem, surpreso com a chegada do menino, ouviu o relato com atenção e não perdeu tempo. Pegou a caminhonete, avisou a prefeitura e seguiu com Gustavo até o local do deslizamento. 2 horas depois, homens com pás inchadas começaram a limpar o caminho. Quando João viu o neto voltar com a comitiva de ajuda, emocionou-se. Não disse nada, mas abraçou o menino por um tempo mais longo do que o habitual. Gustavo, sujo de lama e cansado, apenas sorriu. Caramelo correu até ele e pulou em suas pernas, abanando o rabo. Esperança e Valente vieram atrás, latindo alegremente. O reencontro parecia uma celebração silenciosa da força e da superação. Nos dias seguintes, os vizinhos chegaram com doações. Um trouxe madeira para a cerca, outro cimento para reforçar a entrada do galpão. As mulheres da igreja cozinharam e enviaram marmitas. O padre apareceu com um grupo de jovens que ajudaram na reconstrução da plantação. João ficou impressionado. Nunca pedirá nada a ninguém. Mas agora, recebia tudo de forma espontânea. Percebeu que a história de Caramelo havia despertado algo maior nas pessoas. Um desejo de cuidar, de estar junto, de fazer parte de algo bom. Com a estrada recuperada e o sítio voltando ao normal, João pôde finalmente retomar o projeto do Recanto Esperança. Decidiu que, mais do que um abrigo, o lugar seria um centro de convivência. Um espaço para ensinar sobre adoção responsável, cuidar de animais em recuperação e, principalmente, unir pessoas através do afeto. A construção começou com um pequeno barracão de madeira, cercado com alambrado, e uma placa simples na entrada com o nome pintado à mão. Gustavo fez questão de escrever,
com letras tortas, mas cheias de carinho. Recanto Esperança, e onde começa o recomeço. No primeiro sábado de funcionamento, uma fila de pessoas esperava do lado de fora. Crianças, idosos, famílias inteiras vieram conhecer o espaço. Caramelo, agora símbolo local, recebeu todos com sua calma costumeira. Os visitantes tiravam fotos, faziam perguntas e muitos voltavam para casa decididos a adotar um animal. Um senhor emocionado abraçou João naquele dia. O senhor não salvou só um cachorro. Salvou muita gente que já tinha desistido de sentir algo bom. João sorriu, com os olhos marejados. A vida tinha dado tantas voltas, tantos tropeços. Mas agora, ali, cercado de calor humano e patas peludas, ele compreendia que o tempo havia feito o que precisava fazer. Caramelo deitou no centro do recanto, com Esperança e Valente ao seu lado. Olhava tudo com a serenidade de quem encontrou o lugar certo. Seu lugar no mundo. A notícia do Recanto Esperança se espalhava cada vez mais. O que começou com uma cadela resgatada na beira da estrada virou exemplo de amor, persistência e transformação. A pequena cidade, antes esquecida nas curvas do interior, ganhava destaque por causa da história de João e Caramelo. Famílias vinham de outros municípios visitar o sítio. Algumas adotavam animais. Outras apenas queriam ver de perto o lugar onde tudo começou. Era uma manhã fresca de outono quando um ônibus parou no portão de madeira do sítio. João estava plantando mudas de couve na pequena horta ao lado do galinheiro, enquanto Gustavo ensinava Esperança a buscar gravetos. Caramelo, como de costume, descansava sob a sombra da jabuticabeira, com Valente enroscado em suas patas dianteiras. Do ônibus, desceu um grupo de adolescentes acompanhados por uma moça de olhar doce e sorriso largo. Ela vestia um colete com o nome de uma ONG estampado nas costas. Ao se aproximar, acenou para João com respeito e explicou a visita. Bom dia, senhor João. Meu nome é Helena. Trabalho com um projeto de inclusão social para jovens em situação de vulnerabilidade. Muitos deles enfrentam dificuldades em casa e na escola. Quando conheceram a história do recanto, pediram para vir. O senhor nos recebe? João se levantou devagar, limpando as mãos na calça de brim. Olhou para os adolescentes que esperavam atrás de Helena, uns com olhar curioso, outros com certa desconfiança. A casa é de todos que vêm com o coração aberto. Entrem. Só cuidado para não pisar nas plantas que acabei de replantar. A visita começou tímida. Os jovens andavam devagar, observando os filhotes com certa hesitação. Alguns tinham medo. Outros tentavam disfarçar a vontade de tocar os animais. Caramelo, atenta, levantou-se e caminhou em direção ao grupo, sem pressa. Chegou perto de um dos meninos, que parecia mais afastado, e apenas se sentou ao lado dele. O garoto, surpreso, olhou ao redor e depois abaixou o rosto, encostando a testa no pescoço da cadela. Ela sentiu, comentou Helena, com os olhos marejados. O nome dele é Nando. Não fala muito, mas ama animais. Vive dizendo que cachorro entende a gente melhor que gente. O silêncio entre eles foi quebrado por uma risada espontânea de um dos jovens, quando Valente passou correndo com uma meia na boca, perseguido por Esperança. Em poucos minutos, estavam todos no chão, rindo, jogando gravetos, interagindo. O recanto havia feito seu trabalho mais uma vez de acolher, sem exigir nada. João observava de longe, sentado no banco de madeira próximo à mangueira. Gustavo veio se sentar ao seu lado, suando após correr com os filhotes. Vô, dá pra ver que eles nunca brincaram assim antes. É, meu filho. Tem gente que só precisa de um lugar para se sentir livre. Igual a Caramelo. No fim da visita, Helena se aproximou novamente. Disse que gostaria de repetir as visitas. João concordou. O recanto estava ali para isso. Ajudar, sem perguntar de onde cada um veio. Mas o destino parecia querer testar ainda mais a capacidade de acolher. 3 semanas depois, durante uma manhã de limpeza no galpão, Gustavo encontrou um caixote de madeira no mato, próximo ao limite do sítio. Dentro, havia um filhote magro,
com os olhos remelentos e o pelo sujo. Chorava baixo, com fome e frio. Era pequeno, menor até que Esperança na época do resgate. Gustavo correu para chamar o avô. João examinou o animal com cuidado. A primeira suspeita era sarna ou algum tipo de infecção de pele. Caramelo se aproximou, cheirou o filhote e lambeu-lhe o focinho. Foi o suficiente para que ele se acalmasse, fechando os olhos por alguns segundos. Vamos cuidar dele. O novo filhote foi batizado de Tico. Nas primeiras noites, dormiu enrolado em panos aquecidos, recebendo mamadeiras com leite especial e remédio nas feridas. Caramelo o adotou como se fosse seu. Gustavo passou horas com ele no colo, contando histórias e fazendo desenhos do que Tico poderia ser quando crescesse, um cão forte, bonito e brincalhão. Mas a chegada de Tico trouxe também novos desafios. O recanto começava a receber animais deixados por pessoas que não queriam mais cuidar. Alguns eram deixados com bilhetes. Outros simplesmente abandonados na estrada próxima. João ficou dividido. Queria acolher todos, mas não tinha estrutura suficiente. Numa noite, conversou com Gustavo à beira do fogão a lenha, enquanto o café coava devagar. Não podemos aceitar mais do que conseguimos cuidar. Ajudar é bonito, mas precisa de responsabilidade. A gente não pode deixar que isso vire um depósito de bichos. E o que vamos fazer? Vamos buscar parcerias. Tem gente boa por aí. Precisamos unir forças. João escreveu cartas, fez ligações, pediu ajuda. Com a ajuda de Helena e da ONG, conseguiu uma pequena verba de manutenção, doada por um grupo de apoiadores anônimos que se encantaram com a história de Caramelo. Também conseguiu visitas regulares de uma veterinária voluntária, doutora Lúcia, que vinha 2 vezes por mês para vacinar, castrar e orientar. O recanto começava a se fortalecer. Mas foi durante uma dessas visitas que descobriram algo importante. Tico era surdo. Não reagia a sons, não atendia pelo nome, não se assustava com ruídos altos. A suspeita foi confirmada após exames. João ficou em silêncio por um tempo, depois olhou para Caramelo e disse: então vamos aprender uma nova forma de falar com ele. Gustavo criou sinais com as mãos. Um para o vem, outro para o senta, outro para o brincar. Tico aprendeu rápido. Observava com atenção, imitava os movimentos dos outros cães, usava o faro e os olhos para entender o mundo. Era diferente, sim, mas não menos capaz de amar. A história do filhote surdo chegou à rádio local, e logo virou pauta em jornais regionais. Mais visitas, mais doações, mais abraços. E mais perguntas. Como vocês fazem isso? Como mantém tudo em ordem? João sempre respondia com calma: e a gente cuida do que é pequeno. E o pequeno cresce bonito quando é amado. Os meses passaram. Tico cresceu. Valente ficou mais forte. Esperança ganhou pelos brilhantes. Caramelo manteve seu jeito sereno, mas agora caminhava com um pouco mais de lentidão. Já não corria. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Tanto, mas ainda comandava o quintal com o olhar. Gustavo cresceu também. Não apenas no corpo, mas no jeito de falar, de pensar, de agir. Seu relacionamento com os pais melhorou, e ele passou a dividir com eles as histórias do sítio. Eles começaram a visitar mais, a participar, a se envolver. A família, que antes se afastava em silêncio, agora se aproximava pela força da convivência. Em uma tarde de primavera, João reuniu todos os que ajudaram no recanto. A varanda ficou cheia. A mesa com bolos, sucos, cuscuz, café e pão de queijo. Helena, doutora Lúcia, os jovens da ONG, os vizinhos, todos estavam lá. Em pé, ao lado da placa do recanto, João falou com voz firme, mesmo que um pouco embargada. Eu nunca pensei que uma cadela resgatada ia me ensinar tanto. A Caramelo me mostrou que o amor não precisa de palavra. Que a cura vem no tempo da confiança.
Que recomeçar não é vergonha, é coragem. E que quando a gente cuida da vida, a vida cuida da gente. Caramelo, deitada ao seu lado, levantou-se lentamente e caminhou até o centro do quintal. Sentou-se, olhando para todos. O silêncio que se fez naquele momento dizia mais do que qualquer aplauso. Ali estava a verdadeira dona do recanto. Aquela que havia sido rejeitada, esquecida, e que agora era símbolo de renascimento. A festa seguiu até o pôr do sol. Crianças brincavam com os filhotes. Chico aprendia novos sinais. Gustavo mostrava orgulhoso os desenhos do recanto. E João, sentado na velha cadeira de balanço, observava tudo com o coração leve. O Recanto Esperança não era mais apenas um abrigo. Era um lar. Um lar que começava com um cão de rua e se estendia até o mais distante dos corações. A manhã começou tranquila, com o sol filtrando entre as folhas das árvores e um leve cheiro de terra molhada ainda presente no ar. Depois de uma noite de garoa, o Recanto Esperança despertava lentamente. Os galos cantavam preguiçosos, e os filhotes já corriam de um lado para o outro, mordendo folhas, pedaços de madeira e as botas de Gustavo, que tentava varrer o chão da varanda. João estava sentado em sua cadeira de balanço, como sempre fazia nas primeiras horas do dia. Ao seu lado, Caramelo repousava com os olhos semicerrados, observando os movimentos do sítio com a mesma atenção silenciosa de sempre. Ela agora se movia menos, seu corpo começava a dar sinais do tempo e da maternidade. Ainda assim, conservava a postura altiva, a vigilância firme. Era guardiã do lugar, mesmo que já não precisasse correr atrás de nada. João esticou a mão e coçou atrás da orelha de Caramelo, que soltou um suspiro longo, daqueles que dizem mais que palavras. Foi então que o som dos pneus na estrada de terra interrompeu a calmaria. Um carro preto, diferente dos que costumavam aparecer por ali, se aproximava do portão devagar. João se levantou. Caramelo também. Os filhotes, sempre curiosos, correram em direção à cerca, latindo alto. Do carro saiu uma mulher jovem, vestida com roupas formais, sapatos limpos demais para aquele chão de barro. Trazia uma pasta debaixo do braço e os cabelos presos num coque impecável. Caminhou até o portão e sorriu, mas seu sorriso parecia mais educado do que sincero. Bom dia. O senhor é o senhor João? Sou sim. E a senhora é? Meu nome é Fabiana. Trabalho no setor jurídico da prefeitura. Vim conversar com o senhor sobre uma questão pendente em relação ao terreno do recanto. João franziu a testa. Não esperava por isso. Abriu o portão com calma e convidou a moça para entrar. Ofereceu café, mas ela recusou. Preferiu ir direto ao assunto. O terreno onde o recanto foi construído, Sr. João, consta como propriedade pública em parte de sua extensão. A construção, embora seja nobre e bem vista pela comunidade, não passou por trâmites legais. Há uma notificação que precisa ser respondida. João ouviu tudo sem interromper. Gustavo, que se aproximava com uma caneca de leite para o avô, parou a poucos passos e ficou escutando, com a testa franzida. A senhora está dizendo que vão fechar o recanto? Não estou dizendo isso. Mas sem a regularização, ele pode ser considerado irregular. E sim, pode ser solicitado o encerramento das atividades. O silêncio caiu pesado no ar. Caramelo, sem entender as palavras, mas sentindo o clima, se aproximou de João e se encostou à sua perna. Ele pousou a mão sobre a cabeça dela e olhou nos olhos da moça. Moça, isso aqui é mais que um galpão com cerca. É casa para quem nunca teve. É terapia para quem perdeu a esperança. E é meu último projeto de vida. Eu não posso deixar isso acabar por causa de papel. Fabiana suspirou. Sua expressão, até então distante, suavizou-se por um instante. Eu entendo, Sr. João. Vim aqui para avisar, não para ameaçar. Existe uma forma de legalizar tudo, mas será preciso um processo, documentação, talvez advogado. Só achei que o senhor devia saber antes que chegue uma intimação oficial. Ela deixou um envelope sobre a mesa e partiu. João permaneceu ali, imóvel.
Gustavo se aproximou devagar. O que a gente vai fazer, vô? O que sempre fizemos, meu filho. Lutar. Nas semanas seguintes, o recanto foi tomado por um novo tipo de movimento. Além dos cuidados com os animais, das visitas escolares, das adoções, havia agora um grupo de voluntários ajudando com documentação, levantamento de terreno, reuniões com o jurídico da prefeitura. Helena, da ONG, assumiu a frente da articulação, usando sua experiência com projetos sociais para criar um plano de ação. Mas o tempo corria, e os papéis pareciam se multiplicar. Cada conquista burocrática trazia um novo obstáculo. Faltava a certidão de uso do solo, depois surgia a necessidade de um responsável técnico. A burocracia parecia querer apagar tudo o que havia sido construído com amor. João começava a sentir o peso da idade. As noites mal dormidas, os olhos cansados de ler documentos que não compreendia totalmente, as visitas aos escritórios da cidade. Mesmo assim, não desistia. O recanto era o coração pulsante do seu recomeço, e ele não permitiria que fosse arrancado. Enquanto isso, Caramelo apresentava sinais de cansaço mais visíveis. Dormia mais, comia menos, e sua respiração, às vezes, soava mais pesada. Doutora Lúcia examinou-a com atenção e recomendou mais descanso, alimentação especial e pouco estresse. Ela viveu muito, João. E muito intensamente. O que ela precisa agora é paz, cuidado, e todo o amor que vocês sempre deram. Caramelo parecia compreender. Deitava-se nos lugares mais frescos, observava tudo com seus olhos calmos, e quando Gustavo chegava da escola, erguia a cabeça e abanava o rabo devagar. Ela não precisava dizer nada. Já havia dito tudo com sua presença. Durante uma manhã de sábado, enquanto Gustavo dava banho em Tico, um carro parou novamente na entrada. Dessa vez, quem saiu foi um senhor de meia idade, de chapéu, cavanhaque e uma expressão curiosa. Olhou ao redor e sorriu ao ver Caramelo deitada à sombra. Essa é a famosa, então? João se aproximou. Pois é. Essa aí é quem comanda tudo por aqui. O homem se apresentou como Francisco, repórter de um canal de TV regional. Disse que ouvirá falar do recanto, da batalha legal, e queria fazer uma matéria. João hesitou, mas Gustavo o convenceu. Vô, mais gente precisa saber. Se todo mundo souber, ninguém vai deixar esse lugar acabar. A matéria foi ao ar no domingo seguinte. Mostrava a rotina do sítio, as crianças brincando com os filhotes, os adolescentes da ONG ajudando na limpeza, Tico obedecendo aos sinais de mão de Gustavo, e, no centro de tudo, Caramelo, deitada na varanda como uma rainha serena. A matéria tocou corações. Pessoas enviaram mensagens de apoio, doações, cartas escritas à mão. Um escritório de advocacia local se ofereceu para cuidar da parte jurídica de forma gratuita. O movimento ganhou força. Em pouco tempo, a regularização do terreno foi iniciada com respaldo legal, e os primeiros documentos começaram a ser aprovados. Ainda havia caminho pela frente, mas o recanto já não estava sozinho. Caramelo, aos poucos, deixou de caminhar pelos fundos do sítio. Passava os dias na varanda, entre cestas de pano e almofadas costuradas pelas senhoras da cidade. Valente e Esperança já não eram mais filhotes, mas ainda se deitavam perto da mãe, como se soubessem que ela precisava deles por perto. Tico, agora crescido, era o mais apegado. Onde Caramelo ia, ele ia atrás. Numa tarde especial, a escola municipal organizou um evento no recanto. Os alunos fizeram apresentações, plantaram mudas, e cada turma trouxe algo para doar. Uma menina do primeiro ano se aproximou de Caramelo com um desenho colorido nas mãos. Mostrava uma casinha com um sol no topo e muitos cachorros felizes. No canto, o nome escrito em letras grandes e tremidas, Recanto da Caramelo. João pegou o desenho, emocionado. Abraçou a menina e prometeu que ele seria colocado na parede da entrada. E assim fez. O Recanto Esperança, a partir daquele dia, também seria conhecido como o Recanto da Caramelo. A cadela parecia compreender.
Ao ver o quadro na parede, soltou um latido curto, ergueu a cabeça com orgulho, e voltou a se deitar com os olhos fechados, como quem sorri por dentro. Naquele dia, ao anoitecer, João escreveu em seu caderno de anotações, onde guardava pensamentos soltos desde o início do recanto: hoje entendi que o amor não é apenas o que a gente sente, mas o que a gente deixa. Caramelo não fala, mas disse mais do que eu jamais poderia. E mesmo que o tempo siga seu curso, o que ela construiu aqui vai permanecer. Enquanto escrevia, Gustavo chegou com um cobertor nas mãos. Esfriou um pouco. Vou cobrir ela. João observou o menino colocar o cobertor com cuidado sobre Caramelo. Ela abriu os olhos por um instante, lambeu a mão de Gustavo, e fechou os olhos novamente. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo som do vento batendo nos galhos e pelos sussurros do tempo. O recanto estava seguro. Caramelo estava em paz. O sol nasceu com força naquela manhã. Era como se o céu tivesse decidido vestir sua melhor roupa para um dia especial. Os passarinhos faziam uma cantoria que preenchia todo o sítio, e o cheiro de pão de queijo recém-assado escapava da cozinha, se espalhando pelo ar. No recanto Esperança, tudo estava em movimento. Balões coloridos eram amarrados nas cercas, panos estampados pendiam das árvores, mesas eram montadas no quintal com toalhas floridas e vasos de margaridas no centro. Era o primeiro aniversário oficial do recanto, um marco de 12 meses desde que Caramelo havia sido resgatada e tudo havia começado. A comemoração era mais do que uma festa. Era uma reafirmação de que o impossível pode, sim, ser vencido com amor, paciência e coragem. Gustavo acordara cedo, ansioso. Vestia uma camisa azul clara que a avó havia passado na noite anterior, e calçava suas melhores botas, mesmo que elas ainda tivessem manchas de barro das últimas chuvas. Ele supervisionava os preparativos como um verdadeiro anfitrião. Corria de um lado para o outro, conferia os bolos, os brinquedos, o som, a recepção dos visitantes. João, por sua vez, permanecia mais reservado, observando tudo com os olhos apertados de quem enxerga além do presente. Sentado em seu banco de madeira sob a sombra da mangueira, sorria em silêncio. Não precisava dizer nada. Aquela cena era a concretização do que ele sonhara, mesmo sem saber que sonhava. Caramelo estava deitada sobre uma almofada feita especialmente para ela, com flores bordadas pelas senhoras da comunidade. Seu pelo, apesar do tempo, ainda tinha brilho, e seus olhos, embora mais cansados, permaneciam firmes e atentos. Tico não saía de perto dela. Sentava-se ao lado com o corpo ereto, como se soubesse que aquele dia também era sobre ele. O sítio logo se encheu de gente. Famílias inteiras chegavam trazendo bolos, refrigerantes, panelas de arroz doce e travessas de empadão. Crianças corriam pelo gramado, rindo alto. Os jovens da ONG organizavam brincadeiras, e um pequeno grupo de músicos locais tocava forró pé de serra debaixo do alpendre. Na varanda, uma faixa escrita à mão com letras grandes dizia: um ano de esperança, amor e recomeço. Ao lado, em letras menores, lia-se: Recanto da Caramelo, onde cada vida importa. A imprensa local também apareceu. Um repórter da rádio comunitária fazia entrevistas com os visitantes. Dona Luzia, que adotará 2 filhotes meses atrás, dava seu depoimento com emoção. Depois que conheci esse lugar, minha vida mudou. Eu não vinha mais aqui só pelos cachorros. Eu vinha porque aqui tem paz. Aqui tem propósito. Gustavo acompanhava o repórter com um sorriso envergonhado no rosto. Ao ser chamado para falar, ajeitou a gola da camisa e disse com um orgulho que surpreendeu até João: A Caramelo me ensinou que ninguém é pequeno demais para fazer algo grande. Ela me mostrou que coragem não é não ter medo, é fazer o que precisa mesmo com medo. Por causa dela, eu entendi o que é cuidar de verdade. Na parte da tarde, uma cerimônia simbólica foi organizada. Helena, com sua presença suave e voz firme, chamou todos para se reunir em frente ao galpão principal. Com um microfone simples, começou a contar a história do recanto desde o início, como se estivesse lendo um conto antigo. Ela falou do resgate de Caramelo, da forma como ela foi encontrada e de como, mesmo após o abandono, ela não perdeu a capacidade de confiar.
Contou sobre os filhotes, o surgimento do recanto, os dias difíceis durante a tempestade, a luta pela legalização e a chegada de Tico. A cada trecho, as pessoas reagiam com suspiros, sorrisos e lágrimas. Havia algo de mágico naquela narrativa. Era como se todos ali compartilhassem da mesma emoção, da mesma verdade que aquele lugar carregava. No fim do discurso, Helena se ajoelhou ao lado de Caramelo e, com um gesto delicado, colocou uma coleira nova em seu pescoço. Era feita de tecido rústico, com bordados simples. No centro, uma pequena medalha de madeira onde se lia um fundador honorária. Caramelo permaneceu imóvel, olhando ao redor com seus olhos cheios de calma. Depois, ergueu-se devagar, caminhou até o centro do gramado e sentou-se. Um silêncio respeitoso tomou conta do lugar. Aquela imagem era o verdadeiro símbolo do recanto, uma cadela de rua, marcada pelo abandono, agora reverenciada como guia de algo tão maior do que ela própria. Após o momento solene, a festa continuou com ainda mais alegria. As crianças participaram de um desfile com os cães disponíveis para adoção, todos enfeitados com lencinhos coloridos no pescoço. Os adolescentes apresentaram uma peça de teatro contando a história de Tico e sua surdez, mostrando como ele aprendeu a compreender o mundo por outros sentidos. Em uma das barraquinhas montadas para a festa, havia uma exposição de fotos com momentos marcantes do recanto. Imagens de Caramelo com seus filhotes, João construindo a cerca, Gustavo ensinando sinais a Tico, e diversas famílias no dia da adoção de seus cães. Era uma linha do tempo que deixava clara a transformação que havia ocorrido ali. João foi surpreendido por uma homenagem. Os voluntários, com a ajuda de Helena, fizeram um vídeo com depoimentos de todos que passaram pelo recanto naquele ano. Vizinhos, veterinários, adotantes, professores, até crianças da escola. Todos falando sobre o impacto do lugar em suas vidas. Quando o vídeo acabou, João se levantou com dificuldade, pegou o microfone e falou com voz embargada. Eu nunca sonhei alto. Sempre fui homem de terra, de semente, de dia após dia. Mas se me perguntassem o que eu mais queria na vida, eu teria dito, um lugar onde o bem tivesse morada. Esse lugar é aqui. E tudo isso começou com uma cachorra. Uma cachorra que foi deixada para trás, mas que nos mostrou o que é estar à frente. As palmas foram longas e emocionadas. Caramelo, mesmo sem entender palavras, parecia compreender o momento. Caminhou até João, se deitou aos seus pés e pousou a cabeça sobre seu sapato. Ao final do dia, quando os convidados começaram a se despedir, Gustavo se sentou ao lado do avô na varanda, enquanto o céu tingia o horizonte com tons de laranja e roxo. Foi bonito, né, vô? Foi mais do que bonito, meu filho. Foi verdadeiro. Você acha que a Caramelo sabe o que a gente fez por ela? Eu acho que ela sabe exatamente o que fez por nós. Caramelo, ainda deitada, ergueu os olhos para os dois e soltou um pequeno latido, curto, quase como um sussurro. João sorriu e passou a mão sobre sua cabeça. Pois é. Ela sempre soube. A noite caiu tranquila. O recanto respirava o cansaço bom de um dia bem vivido. Os enfeites ainda balançavam com a brisa suave. No galpão, os cães dormiam em silêncio. O cheiro do café ainda pairava no ar. Ali, naquele pedaço de terra simples, algo muito maior havia sido cultivado. E isso, João sabia, ninguém mais poderia tirar. O céu amanheceu encoberto naquela manhã, cinza e pesado, como se estivesse guardando uma fúria silenciosa. O recanto Esperança parecia sentir a mudança. Os animais estavam inquietos, os filhotes corriam em círculos, latindo e se escondendo sob os galhos mais baixos das árvores. Caramelo, com seus olhos atentos, não se afastava da varanda, observando o horizonte com uma calma que contrastava com a tensão no ar. João sabia o que vinha pela frente. As nuvens carregadas não anunciavam uma simples chuva de verão, mas uma tempestade forte, capaz de transformar o cenário e desafiar tudo que haviam construído com tanto esforço. Gustavo chegou cedo, já trazendo consigo a energia da juventude que parecia invencível diante da natureza. Com um sorriso determinado, correu até João. Vô, a gente precisa proteger o recanto.
As caixas de doação, as camas dos cães, as mudas das árvores, e tudo isso pode ser levado pela chuva. João assentiu, puxando o velho chapéu para trás da cabeça. Tem razão, menino. Vamos precisar de todos aqui. Em pouco tempo, o recanto foi tomado por uma movimentação intensa. Voluntários chegaram carregando lonas, tábuas, cordas. As crianças da escola, mesmo assustadas com a aproximação da tempestade, se juntaram ao esforço, ajudando a proteger os canteiros, amarrando a cerca e guardando os objetos que podiam ser levados pelo vento. Helena organizava a equipe com eficiência, distribuindo tarefas e mantendo todos motivados. Temos que garantir que o galpão fique seguro. As caixas de doações precisam ser elevadas para evitar alagamento. E os filhotes? Precisamos trazê-los para dentro, longe do perigo. Caramelo parecia entender a urgência. Com passos lentos, mas firmes, circulava pelo sítio, como se estivesse conferindo cada detalhe, orientando silenciosamente. O céu foi escurecendo ainda mais, e os primeiros trovões ecoaram distantes. A brisa virou vento forte, sacudindo as folhas e levantando poeira. A chuva começou a cair em gotas grossas, logo seguida por uma chuva torrencial que transformou os caminhos de terra em rios de lama. Dentro do galpão, o calor humano e a solidariedade se faziam sentir mais fortes do que qualquer tempestade. Sentado ao lado de Caramelo, João sentiu a pelagem dela molhada e fria. Ela estava inquieta, os olhos fixos na porta, como se soubesse que a luta não seria apenas contra o tempo. Por horas, todos permaneceram ali, protegendo o recanto. O barulho da chuva e do vento era ensurdecedor. As portas e janelas tremiam, e por várias vezes foi preciso reforçar as tábuas para que nada se quebrasse ou voasse. Foi nesse momento de tensão que uma situação inesperada aconteceu. Tico, que até então estava quieto, começou a chorar baixinho, agitado. Gustavo percebeu e, preocupado, o levou para junto de Caramelo, tentando acalmá-lo com palavras suaves. Não entendo como ele está assim, se não escuta nada, né, vô? Talvez ele sinta algo que a gente não consegue, respondeu João, apertando a mão do neto. A chuva diminuiu um pouco, mas a tempestade ainda não havia passado. Foi quando a cerca do recanto, uma das estruturas mais antigas, começou a render ameaçadoramente. Um galho pesado caiu com força sobre a cerca, causando um rompimento. O vento abriu uma brecha, e os cães começaram a latir, alarmados com o perigo iminente. Helena correu até a brecha, mas a chuva apertou novamente, dificultando a visão. João, mesmo com a idade avançada, se levantou com firmeza. Não podemos deixar que os cães saiam daqui. Se algum deles fugir, pode se perder ou se machucar. Precisamos fechar essa brecha antes que piore. Com a ajuda de Gustavo e de 2 voluntários, juntaram tábuas e pedaços de arame para reforçar o local. Foi uma luta contra o tempo e contra o vento, mas conseguiram fechar a cerca, mesmo com os dedos machucados e molhados. Quando a tempestade finalmente deu uma trégua, o recanto estava de pé, mais marcado. Algumas árvores perderam galhos, o chão estava enlameado e o cheiro de terra molhada misturava-se ao aroma de ração e cães molhados. Foi um momento de reflexão para todos. Eles haviam resistido à fúria da natureza, mas sabiam que o recanto ainda enfrentaria muitos desafios. No dia seguinte, a comunidade se reuniu para avaliar os danos e planejar a reconstrução. João, apesar do cansaço, estava mais determinado do que nunca. Se uma tempestade pode quase nos derrubar, ela também pode nos unir. Vamos reconstruir cada pedaço, e fazer com que este lugar seja mais forte do que nunca. Enquanto isso, Caramelo descansava em seu cantinho. Sentia o peso dos anos, mas sua força interior continuava viva. Ela observava Gustavo brincar com os filhotes, agora maiores e cheios de energia, e João preparar o terreno para novas plantações. Naquela tarde, ao sentar-se com João para tomar um chá, Helena comentou: "Vocês criaram algo único aqui. Não é só um abrigo, é uma família. E família não se deixa abalar por uma tempestade. Ela cresce e aprende com ela." João concordou, olhando para Caramelo com um sorriso de gratidão. Ela, minha companheira silenciosa, foi quem nos ensinou essa lição.
Mas o que ninguém esperava era que a tempestade teria consequências mais profundas do que apenas danos físicos. A dificuldade no acesso ao sítio durante as chuvas intensas afetou o fluxo de visitantes e doações, e por alguns dias, o recanto enfrentou escassez de alimentos e medicamentos para os cães. Esses obstáculos colocaram à prova a criatividade e resiliência do grupo. Gustavo propôs organizar uma campanha online para arrecadação, algo que até então era pouco explorado no recanto. Com a ajuda de Helena e de jovens da cidade, criaram um vídeo mostrando o impacto da tempestade e o quanto o recanto precisava de ajuda para continuar seu trabalho. A resposta foi rápida e emocionante. Pessoas de toda a região começaram a enviar mensagens, fazer doações e compartilhar a campanha. A solidariedade, que antes era local, agora se espalhava pelas redes, ampliando o alcance do recanto e fortalecendo sua missão. João observava tudo com os olhos brilhando. Aquela era uma vitória conquistada com esforço, paciência e a força da comunidade. Mais uma vez, Caramelo mostrava que mesmo diante das dificuldades, a esperança nunca morria. Nas semanas que se seguiram, o recanto passou por uma transformação. Novas estruturas foram erguidas, mais resistentes, com a ajuda de arquitetos voluntários que doaram seu tempo e conhecimento. O terreno foi melhor drenado para evitar alagamentos futuros, e um sistema simples de captação de água da chuva foi instalado para economizar recursos. Cada passo dado, por mais simples que fosse, tinha um significado profundo. Era prova de que, mesmo diante da adversidade, a determinação humana e a força dos laços criados podiam superar quase tudo. Durante uma noite tranquila, enquanto observava as estrelas com Gustavo, João falou sobre o que aquela tempestade havia lhes ensinado. Você sabe, menino, que a vida não é feita só de dias ensolarados. Tem hora que vem a chuva, o vento forte, a dificuldade. Mas o que a gente aprende é que a força não está só na gente. Está na união, na fé, no amor que a gente carrega. Gustavo assentiu, abraçando o avô. E a Caramelo? O que ela nos ensinou? Ela, meu neto, nos ensinou que, mesmo quando tudo parece perdido, a esperança nunca se apaga. Que a coragem é uma chama que arde dentro da gente, mesmo quando o corpo cansa. E que o amor pode reconstruir o que parecia desfeito. Caramelo levantou a cabeça ao ouvir seu nome, soltou um suspiro e fechou os olhos, como quem concorda silenciosamente. Naquele momento, sob o céu estrelado, o recanto Esperança renascia das águas da tempestade, mais forte, mais unido e mais cheio de vida do que nunca. O sol brilhava com uma luz mais suave naquele início de manhã, como se fosse um convite para um novo começo. No recanto Esperança, a movimentação começava cedo. Os cães corriam pelo gramado com a energia renovada, e Caramelo, apesar dos seus anos, parecia mais viva do que nunca. Seu olhar brilhava com uma serenidade conquistada ao longo de tantas batalhas. João e Gustavo estavam na varanda, tomando café e observando o movimento, quando Helena chegou com um envelope antigo nas mãos, um objeto que parecia fora de lugar naquele cenário de renovação e vida. Achei isso aqui no sótão da antiga casa onde cresci, disse ela, com um sorriso curioso. Achei que deveria mostrar para vocês. João pegou o envelope, sentindo o peso do papel amarelado pelo tempo. Era um pacote de cartas, cuidadosamente amarradas com uma fita de cetim desbotada. Ao abrir, o cheiro de papel antigo tomou o ar, misturado com o aroma do café. Helena explicou que aquelas cartas pertenciam à avó dela, uma mulher que, segundo a história da família, sempre teve uma ligação especial com os animais e com a terra da região. Ela as encontrara escondidas em uma caixa de madeira, guardada por décadas. Sentaram-se no alpendre, e aos poucos foram lendo as cartas. Eram relatos simples, mas carregados de emoções profundas. A avó de Helena descrevia suas experiências na infância, o amor pelos cães da fazenda, os desafios da vida rural e a vontade de construir um lugar seguro para os animais abandonados. O que mais chamou a atenção foi um trecho onde ela falava sobre um terreno, uma pequena área de terra, perto do sítio onde o recanto estava localizado, que havia sido doado por um velho senhor que nunca teve filhos, mas que cuidava de todos os bichos da região como se fossem sua família. Era como se, através daqueles papéis, um elo invisível ligasse o passado ao presente, dando nova vida à missão que agora eles continuavam.
João olhou para Gustavo, emocionado. Sabe, menino, talvez esse seja o sinal que estávamos esperando. A terra em que estamos construindo tudo aqui sempre foi feita para isso. Para cuidar, para amar, para proteger. Motivados por essa descoberta, decidiram buscar registros antigos da região para entender melhor a história daquele terreno. Na biblioteca municipal, com a ajuda da bibliotecária, encontraram documentos que comprovavam a doação e detalhavam o cuidado que o antigo dono tinha com os animais. Era como se um sonho antigo estivesse sendo cumprido, mesmo que de forma inesperada. Enquanto isso, no recanto, uma nova fase começava. A ideia de ampliar o espaço, criar áreas específicas para reabilitação e educação ambiental ganhou força. Para isso, precisariam de recursos, mas também da colaboração da comunidade e de especialistas. Foi aí que surgiu uma reviravolta. Um veterinário renomado da cidade, que até então não conhecia o recanto, entrou em contato após ouvir falar da campanha de arrecadação e da história de Caramelo. Ele ofereceu voluntariamente seu tempo para ajudar no tratamento dos cães, além de propor cursos para capacitar os voluntários em cuidados básicos de saúde animal. Era uma oportunidade inesperada e valiosa que fortaleceria ainda mais o trabalho. João, Gustavo e Helena receberam a notícia com alegria, mas também com um senso de responsabilidade redobrado. A expansão do recanto seria um desafio, com novos obstáculos para enfrentar, como conseguir licenças, adequar o espaço e manter a qualidade do atendimento. Os primeiros passos foram lentos, com muitas reuniões, burocracia e planejamento. Mas a união do grupo e o envolvimento crescente da comunidade garantiam que nada fosse feito às pressas. Em uma dessas reuniões, enquanto discutiam a criação de um espaço para educação ambiental para as crianças da região, Gustavo sugeriu algo que surpreendeu a todos. Por que não envolver as escolas? Podemos criar um projeto que ensine os alunos sobre a importância dos animais e do meio ambiente, usando o recanto como sala de aula. Helena sorriu, reconhecendo a importância da proposta. Essa é uma ótima ideia, Gustavo. Vai ajudar a criar uma consciência desde cedo e fortalecer o vínculo entre o recanto e a comunidade. Os meses seguintes foram dedicados a preparar esse projeto. Material didático foi criado, atividades foram planejadas e os professores da rede local foram convidados a conhecer o recanto para que pudessem entender melhor a proposta. Durante uma visita com uma turma de crianças, Caramelo, agora com seus passos mais lentos, recebeu todo o carinho dos pequenos. Ela parecia reconhecer em cada olhar a gratidão por tudo que havia conquistado. Gustavo observava a cena, sentindo uma mistura de orgulho e esperança. Aquela cadelinha de rua, que um dia fora deixada para trás, agora era símbolo de transformação. E não apenas para eles, mas para toda a comunidade. Entretanto, o caminho não estava livre de dificuldades. A burocracia para ampliação do espaço se mostrou mais complexa do que esperavam, e a necessidade de manter as operações diárias consumia grande parte dos recursos. Além disso, algumas vozes da cidade manifestaram desconfiança, questionando a capacidade do recanto de crescer sem perder a essência. João, apesar da idade, manteve-se firme. Em uma reunião com moradores da região, falou com calma e convicção. Nosso compromisso sempre foi com o cuidado e o respeito. O recanto é um lugar de amor, e isso jamais será deixado de lado. A expansão é para que possamos ajudar mais, não para mudar quem somos. As palavras foram recebidas com respeito, e aos poucos a confiança foi sendo restaurada. Paralelamente, Gustavo enfrentava seu próprio conflito interno. A paixão pelo recanto e a vontade de ajudar cresciam, mas ele sentia o peso da responsabilidade e a dúvida sobre o futuro. Gostaria de fazer algo mais, pensa em cursar veterinária, mas teme não conseguir conciliar a vida pessoal com o compromisso que o recanto exige. Em uma conversa sincera com João, desabafou. Vô, às vezes acho que estou me perdendo. Quero muito ajudar aqui, mas sinto que preciso pensar no meu futuro também. João olhou para ele com ternura. É normal, meu neto. O importante é encontrar um equilíbrio. O recanto precisa de você, mas você também precisa se cuidar. O amor verdadeiro nunca aprisiona, apenas fortalece.
Essa conversa ajudou Gustavo a encontrar um caminho, equilibrando os sonhos pessoais com a dedicação ao recanto. Enquanto isso, a história da cadela Caramelo seguia inspirando vidas. No recanto, cada passo dado era uma vitória conquistada, resultado de um esforço coletivo e do amor que unia aqueles que ali se encontravam. Naquele terreno que um dia fora promessa de cuidado e proteção, o presente e o passado se entrelaçavam para construir um futuro de esperança e transformação. O recanto Esperança despertava naquela manhã com uma energia diferente. O céu azul contrastava com as flores recém-plantadas, o aroma da terra fresca se misturava ao som alegre dos cães correndo livres pelos gramados. Caramelo, agora com o pelo brilhando e a barriga sem mais o peso da gravidez, caminhava com calma, sentindo-se segura e amada. A transformação que ela havia vivido era visível em cada gesto, cada olhar. João, sentado em sua cadeira de balanço, observava o cenário com um sorriso sereno. Aquele lugar, que um dia fora apenas um sonho, agora era uma realidade concreta que abrigava não só animais, mas também corações e esperanças. Helena e Gustavo preparavam os últimos detalhes para a inauguração da nova ala do recanto, uma área construída especialmente para educação ambiental e cuidados especiais com os cães idosos e filhotes. A expectativa era grande, e os preparativos se misturavam com o sentimento de gratidão e realização. A cerimônia contou com a presença de moradores, voluntários, veterinários e crianças da região, que haviam se envolvido no projeto desde o início. Todos estavam ali para celebrar não só a ampliação física do espaço, mas também o significado profundo daquela conquista, da vitória da solidariedade, da perseverança e do amor incondicional. João subiu ao pequeno palco improvisado para agradecer a todos que participaram daquela jornada. Quando começamos, tudo parecia impossível. Uma cadela grávida abandonada, um sítio precisando de cuidado, recursos escassos. Mas vocês mostraram que, quando nos unimos, não há obstáculo que não possamos vencer. Este recanto é de todos nós, e aqui sempre haverá um lugar para quem precisa. O público aplaudiu emocionado, muitos com lágrimas nos olhos. O símbolo daquela luta era Caramelo, que se aproximou do palco, recebendo carinho e palavras de afeto. Enquanto a festa seguia, Gustavo sentiu uma mistura de orgulho e esperança. Ao olhar para Caramelo, pensou em tudo que ela enfrentará, nas reviravoltas que mudaram sua vida e a deles para sempre. Em meio à comemoração, uma surpresa especial aconteceu. Uma senhora, que assistira a uma das palestras realizadas no recanto, aproximou-se e ofereceu um patrocínio significativo para garantir o funcionamento do espaço pelos próximos anos. Esse gesto inesperado foi a confirmação de que o caminho que haviam escolhido era o certo, e que a missão do recanto continuaria, ampliando seu impacto. Mas a verdadeira recompensa estava no dia a dia, no amor simples e silencioso que permeava aquele lugar. Caramelo, que um dia fora amarrada e deixada para trás, agora caminhava livremente, cercada por amigos e protegida por aqueles que aprenderam com ela o valor da esperança. João, ao abraçar sua fiel companheira, sentiu a certeza de que, mesmo diante das dificuldades, o amor é a força que transforma vidas e renova sonhos. O Recanto Esperança não era apenas um abrigo, era um lar, uma família e um legado de coragem, bondade e renovação. E assim, com corações cheios e vidas entrelaçadas, a história de Caramelo e de todos que acreditaram naquela causa chegava a um novo capítulo, repleto de luz e possibilidades infinitas. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o covardia, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.